Olá! Na aula de hoje, Hanseníase e Saúde do Trabalhador, elementos para avaliação da funcionalidade e incapacidade para o trabalho, parte 1, temos como objetivo possibilitar um alinhamento conceitual acerca da funcionalidade e capacidade para o trabalho. Mas por que realizar esse alinhamento conceitual sobre funcionalidade e capacidade para o trabalho? Então, a diversidade conceitual, ela é um dos problemas principais no manejo da incapacidade para o trabalho. Isso porque as diferentes perspectivas e abordagens, elas trazem problemas na comunicação entre os atores envolvidos e, consequentemente, uma fragmentação e uma baixa efetividade das abordagens terapêuticas. Nesse sentido, eu vou apresentar aqui para vocês duas perspectivas, né, sobre funcionalidade. A perspectiva biomédica, que entende a funcionalidade a partir de parâmetros de normalidade cientificamente estabelecidos, que atribui a funcionalidade à ausência de doença ou deficiências nas estruturas e funções do corpo, e tende a generalizar as abordagens, né, no que diz respeito a tratamento, tempo de afastamento, retorno ao trabalho, a partir da doença. Numa outra via, nós temos a perspectiva biopsicossocial, cujo modelo ele entende a funcionalidade enquanto algo que abrange todas as funções e estruturas do corpo, mas também a atividade e participação das pessoas no seu contexto de vida, sem uma hierarquização entre esses construtos. Ela indica aspectos positivos da interação entre uma pessoa com sua condição de saúde e seus fatores contextuais, sejam eles fatores ambientais ou pessoais, e valoriza a experiência e contexto de vida de cada pessoa, tendendo a fazer uma abordagem mais personalizada, né, sobre o impacto que aquela condição está trazendo na vida daquela pessoa. E aí, a partir dessas duas perspectivas, vamos tentar compreender também a incapacidade, né? É importante deixar claro que não existem apenas esses modelos, mas esses são dois que eu trouxe como exemplos, né? Para que a gente possa perceber o quanto eles podem influenciar práticas diferentes e atrapalhar essa comunicação entre os profissionais, né? E as pessoas que estarão envolvidas no processo de tratamento, de reabilitação, cura daquela pessoa para a sua vida, e o retorno à vida produtiva e a interação social. Então, o modelo biomédico entende a incapacidade quanto um resultado de alterações em estruturas e funções do corpo, avalia o grau da incapacidade a partir, né, dessas alterações, né, tanto a nível de estrutura, e aí no caso da hanseníase, as alterações em nível de olho, pele, mãos, né, pés, e as alterações de função, como sensibilidade, força, a questão da presença de dor. Tende a focar no tratamento, e aí no caso da hanseníase, a gente tem aí o quanto antes essa abordagem medicamentosa, esse tratamento voltado justamente para esse controle da cadeia de transmissão da doença, porque a gente está falando de uma doença infecto-contagiosa, e a propagação da doença, né? A progressão, no caso, e agravamento dos sintomas. Essa é uma abordagem normalmente multiprofissional, fragmentada, né? Médico-centrada. O modelo biopsicossocial, ele já entende a capacidade como um fenômeno complexo, multideterminado, que vai abranger resultados da interação do indivíduo no seu contexto de vida. E aí a gente inclui a questão do contexto de trabalho também. A avaliação do grau de incapacidade, ela considera, ela abrange, né, tanto as limitações, além de considerar as estruturas e funções do corpo, ela abrange para as questões de limitações de atividade ou restrição na participação. O foco é o impacto da doença na vida daquela pessoa, daquele sujeito, daquele indivíduo, e a abordagem, ela tende a ser uma abordagem interdisciplinar, né, integrada, que respeita e valoriza os distintos núcleos de saber para pensar uma proposta de tratamento e reabilitação mais adequada e mais contextualizada com a história de vida, né, daquela pessoa. Aqui é um exemplo, né, de um formulário de avaliação do grau de incapacidade, que
das pessoas com hanseníase, que ele é um formulário que vai justamente focar nos aspectos das estruturas e funções do corpo, né? E aí a gente entende que esse modelo de avaliação de grau de incapacidade, que apenas considera os aspectos da estrutura e função do corpo, ele é insuficiente. Nós entendemos a importância dele, mas a gente compreende que ele é parte dessa avaliação, portanto, ele é insuficiente. Na perspectiva do modelo biopsicossocial, a Organização Mundial de Saúde, ela publicou em 2002 uma classificação de referência, assim como a CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, né, que também é uma classificação de referência da organização, proposta pela Organização Mundial de Saúde. A CIF, ela é baseada no modelo biopsicossocial e ela vai oferecer essa possibilidade de a gente estabelecer uma linguagem comum, né, entre os profissionais, as pessoas que estarão atendendo e realizando o acompanhamento terapêutico daquelas pessoas adoecidas ou que estão com alguma situação, um estado de saúde que requer um cuidado. E consiste numa ferramenta para medir a funcionalidade na sociedade, independentemente das razões que possam ter gerado uma deficiência. Importante deixar claro que essa classificação ela não é de uso exclusivo do profissional médico, né? E ela é utilizada, né, considerando o CID da doença, que é um diagnóstico médico, né? Porém, ela traz e abrange as outras dimensões, como eu trouxe, das atividades atividades de participação, né, e a questão dos fatores contextuais. Essa é uma figura esquemática do modelo da funcionalidade proposto pela CIF, né, que entende a funcionalidade e a incapacidade justamente como resultado dessa interação do indivíduo que tem uma condição de saúde com os fatores ambientais e pessoais. Para essa classificação, o estado ou condição de saúde ele é um termo genérico que é adotado para se referir às doenças, sejam elas agudas ou crônicas, mas também a perturbações, a lesões ou traumatismo, além de outras condições, né, outras circunstâncias, no caso, gravidez, envelhecimento, estresse, algum tipo de anomalia congênita ou uma predisposição genética que pode a depender do contexto de vida daquela pessoa, e aí eu quero, mais uma vez, incluir no contexto de vida o trabalho. Esse contexto ele pode ser um facilitador ou não, né? E isso pode determinar uma condição de incapacidade. Então, as condições de saúde, elas, como eu falei, elas são codificadas pela CID, né? Por exemplo, a hanseníase, a gente tem aí, a depender do tipo de hanseníase, o CID-10 a 30, né? Que pode variar do ponto 0 ao ponto 9. Mas cabe a gente questionar, será que toda pessoa com hanseníase ela tem uma funcionalidade comprometida? Né? Toda pessoa que tem um diagnóstico e tem um CID A30.3, né? Ela está numa condição de alteração de funcionalidade, ela tem uma incapacidade. Essa incapacidade ela pode estar diretamente relacionada a, por exemplo, o nível de comprometimento neural que essa pessoa tenha. Que fatores podem determinar a incapacidade de uma pessoa com hanseníase? Então, para que a gente possa responder essas perguntas, é importante que a gente compreenda o papel dos fatores contextuais nos processos de funcionalidade e incapacidade. Então, a CIF, ela traz os fatores ambientais, considerando que eles têm um impacto importante sobre os componentes da funcionalidade e incapacidade, podendo se constituir enquanto barreiras ou facilitadores, e compreende desde o ambiente mais imediato do indivíduo até o ambiente geral, né? E é importante que a gente entenda que a gente não está falando apenas das questões, das características arquitetônicas do ambiente, nós estamos falando também de atitudes, de valores, comportamentos e dos sistemas também de transporte, de previdência, de saúde, enfim. Esses são aspectos que são classificados pela CIF. Já os fatores pessoais, que também fazem parte dos fatores contextuais, são importantíssimos de serem considerados na anamnese profissional, porém eles não são classificados pela CIF. Não existem códigos que classifiquem a CID, porém são informações que devem fazer parte
da avaliação biopsicossocial. E aí vai incluir desde raça, sexo, idade, a forma física, estilo de vida, os hábitos, né? Enfim, a forma de enfrentamento dos problemas. Dessa forma, é possível a gente afirmar que uma pessoa ela pode ter uma deficiência sem apresentar limitações de capacidade, né? No caso de uma pessoa que tem uma desfiguração resultante da hanseníase, ela pode não ter necessariamente estar numa condição de capacidade por conta desta desfiguração. Isso vai depender justamente dos fatores ambientais, né, e contextuais. Uma pessoa ela pode ter problemas de desempenho e limitação de capacidade sem uma deficiência evidente. Ela também pode ter problemas de desempenho sem deficiências ou limitações de capacidade. Pode ter limitações de capacidade sem assistência e nenhum problema de desempenho no ambiente de vida, né? E experimentar algum grau de influência em direção contrária no que diz respeito à inatividade dos membros, podendo levar a uma condição de atrofia muscular, ou então aquelas pessoas que são institucionalizadas, né, para tratamento, seja no sistema de saúde ou no sistema prisional, por exemplo, isso pode trazer perdas nas suas habilidades sociais e configurar uma condição de incapacidade. Para finalizar essa aula, é importante que fique registrado e que a gente compreenda que a hanseníase ela é uma patologia que acomete nervos e peles e que pode produzir incapacidades. Ela pode impactar negativamente no cotidiano, né, e no desempenho das pessoas doentes nas suas atividades de vida, de trabalho e no seu convívio social. E esse impacto é um impacto que vai estar muito determinado e relacionado justamente aos fatores contextuais em que cada indivíduo está inserido. Trata-se de uma doença marcada pelo preconceito, sofrimento, abandono, alterações físicas, estruturais, funcionais e problemas psicossociais, e, portanto, ela precisa ser abordada nessa perspectiva biopsicossocial. O enfrentamento dessa doença, né, e dessa condição nos coloca diante da necessidade de uma abordagem que transcenda os aspectos biológicos do adoecimento. E as diferentes abordagens e contextos de vidas, eles vão determinar diferentes formas de enfrentamento e perspectivas para o retorno à vida produtiva, que nós poderemos abordar posteriormente na próxima aula. Obrigada.